momento com Deus através da palavra de Jesus. Como faz bem a gente lembrar que foi Deus Pai, que é Jesus quem diz, assim como a chuva cai do céu, entra na terra e fertiliza e brota a terra, a minha palavra sempre produzirá fruto. Em Mateus, capítulo 19, 26, eu vou pedir emprestada essas palavras do apóstolo Mateus e repetir o que também Nossa Senhora, em Lucas 1, 20 e pouco, 26, se não me engano, dizem: o que é impossível aos homens não é impossível para Deus. E nós acreditamos que Deus caminha conosco. Com frequência, eu gosto de meditar naquelas palavras lá do Antigo Testamento, lá do comecinho, Deuteronômio, Êxodo, onde Deus profere essas palavras. Poderia, por acaso, uma mãe se esquecer do fruto do seu ventre? Deus apela ao sentimento mais louco, profundo e verdadeiro que há no tempo, o amor de uma mãe, que é instintivo, é biológico, que aliás não está só na mãe, mulher, está em todas as fêmeas da criação, em todos os animais, a defesa dos seus filhotes. Tente te aproximar do ninho de um passarinho para ver a defesa com que o passarinho busca cuidar dos ovos do seu ninho ou dos seus filhotinhos. É algo que faz parte da natureza, é algo interno. Se essa força está presente em toda a criação, em todos os seres vivos, como é que poderia no ser humano perder a sua intensidade? Por isso, quando o ser humano, aliás, há um princípio já de ciência constatado, quando uma espécie de animais não defende mais a sua prole, é sinal do fim de uma espécie sob a criação. Quando o ser humano não defende mais a vida, é a favor do aborto, é a favor da morte, é a favor da eliminação, da eutanásia, é sinal absoluto de que essa humanidade, de que essa cultura, desse modo de pensar, é um modo mortífero, é cultura de morte, é cultura não vida. A beleza desse texto bíblico nos fala de que Deus nos ama e nos ama além da nossa física. Deus nos amou tanto, que como nos fala toda a Bíblia, Deus nos amou desde sempre, nos amou através dos tempos, nos amou pelos profetas, pelos patriarcas, por fim Deus nos amou enviando o seu Filho nos amou, amou o Pai, amou a humanidade, derramar a última gota de sangue, e Deus nos amou em Jesus, após derramar a última sangue, dando-nos a resposta que o mundo inteirinho sonhava e que nunca tínhamos, que faz parte do impulso das civilizações, das religiões, de tudo. O ser humano busca a transcendência, ele quer ir além da morte, embora ele nunca tinha certeza. Jesus responde essa dúvida. Jesus, ressuscitando da morte, saindo do túmulo, ele mostra que eu e você, mesmo após nossa morte, haveremos de ressuscitar. Então, o que é impossível para nós, não é impossível para Deus. E a Bíblia está cheia disso. A igreja apresenta permanentemente milagres. Lourdes, Guadalupe, Fátima, vão lá, os cientistas estão lá, a ciência está lá,
questionando as situações onde a ciência humana, a força humana, o dito humano diz não há mais nada a fazer, o decreto é a morte, e as pessoas se revigoram, se restabelecem, se vistam, porque não existe o impossível para Deus. Quando a mão do homem e a mão de Deus se unem, ninguém mais nos destrói. Poderão até matar, calar a minha voz, mas ela haverá de ressuscitar naqueles. O ser humano, através do tempo, tentou calar a voz dos profetas, mas quase como nunca hoje falamos deles, dando a esperança no mundo, porque tudo que eles falaram existe. O mundo tentou calar a voz de Jesus, ele ressuscitou, e agora ele é voz viva no mundo inteirinho, e ninguém mais pode calar. Não há o impossível para Deus. Quando acreditamos nele. Portanto, eu gostaria de dizer essas palavras para você que está aqui, para você que me ouve. Lembre-se de Sara. Humanamente falando, Sara não podia mais ter filhos. Nasceu Abraãozinho, Isaac, promessa de Adão. Isabela era estéril, nasceu. Maria concebeu por obra de ação do Espírito Santo. Lázaro saiu da podridão, depois de 3 dias morto já cheirava mal. Jesus o chamou à vida. Se isso tudo aconteceu, são sinais. Se Jesus saiu do túmulo, é para dizer para você, querido, querida, continue vivendo, lute. Por isso nós nunca devemos dizer palavra de desesperança. Não tem mais vez. Não há mais solução para o casamento. Não há mais solução para essa doença. Não há mais solução para esse caso. Tudo está perdido. Não há solução para a humanidade. Não há solução para a família. Esse Brasil não tem mais remédio. Tem! O que falta é nós unirmos Deus e o homem e Deus. Quando o ser humano cair de joelhos, os joelhos são a resposta quando não temos mais respostas. E eu aprendi isso de minha mamãe. Quando a mão de Deus e a mão do homem se unem, nós faremos o milagre de mudar corações revoltados em vida, casamentos frios em casamentos cheios de amor, seres cheios de ódios em seres que se perdoam, uma humanidade dividida em uma humanidade fraterna. O que falta é acreditar em Deus. O problema do mundo, o problema da dor, o problema da divisão, o problema da impotência, o problema da fome, é porque nós não acreditamos em Deus e não acreditamos e vivemos sua palavra. Porque se eu acreditasse na palavra, trate o teu irmão como a ti mesmo. Se tu tiver uma túnica, dê teu irmão. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Sem dúvida, tanta gente não morreria de fome. Tanta gente teria vida, os hospitais atenderiam a todos e ninguém mais mataria ninguém. Infelizmente, é porque Deus não existe que o mal tem tanta força. Que Deus nos abençoe. Em seu nome eterno de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.